E a Vigilância Sanitária de Santa Catarina recentemente fez um alerta para a presença de escorpião amarelo na região de Criciúma. E nós procuramos um especialista para falar sobre esse animal peçonhento, que quando entra em contato com os humanos, pode até ser letal. Vamos saber sobre os hábitos e como agir ao avistar este aracnídeo. No Brasil, a maior causa de acidentes graves com o escorpião é com um do tipo amarelo. Nós estamos no Museu de Zoologia da Unesc, em Criciúma, para falar de animais peçonhentos, na verdade de uma espécie de animal peçonhento, o escorpião amarelo. Vamos saber os perigos e os cuidados que as pessoas devem ter ao encontrar esta espécie. Nós vamos consultar o biólogo Rodrigo Freitas, aqui do Museu de Zoologia da Unesc, em Criciúma. Nós vamos falar sobre o escorpião amarelo. Rodrigo, muito obrigada por estar conosco. Então, nós gostaríamos de saber, né, sobre as espécies. O escorpião amarelo, o que ele é? É uma espécie só? Então, o escorpião amarelo, ele é comum no Brasil, né? E agora acabamos de ter alguns casos em Criciúma, né? Da visualização dele, né? E ele é um animal bem peçonhento, né? Então, a toxina que ele tem para o ser humano é bem forte, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria dos escorpiões, a toxina dele é uma toxina muito leve para o ser humano, né? Que tipos que tem, no geral, assim, Rodrigo? Existem várias espécies, né? O que de interesse médico que a gente vai ter, principalmente aqui na nossa região, é o escorpião marrom, né? Que é o Titius baiensis, e o escorpião amarelo, que é o Titius cerulatus, tá? Então, esses dois é o que a gente vai ter, assim, com interesses médicos aqui na nossa região. Sim. No caso, o amarelo, no Brasil, dentre os escorpiões, é a maior causa de acidentes, né? Ou incidentes, enfim, com o ser humano. É isso mesmo? Isso, de maior toxina, sim. Tá? Até para você ter uma ideia, na região de São Paulo, o campeão de casos, na verdade, é o escorpião marrom, tá? Que é uma toxina um pouquinho mais leve, assim, tá? Mas de interesse médico, sem dúvida, seria o amarelo. Aqui na nossa região, então, o amarelo seria o mais perigoso? Isso. Não é a maior quantidade que a gente tem, tá? A maior seria o marrom? Não, outras espécies também que têm uma toxina muito mais leve, tá? Porque a toxina dos escorpiões a gente caracteriza em leve, moderada e alta, tá? Então, assim, o amarelo sempre vai ser ou mediano ou alta. Sim. Tá? E o Rodrigo trouxe, né, alguns exemplos aqui, né? Eles estão mortos, senão não estaria aqui. E eu queria que tu explicasse, Rodrigo. Importante até para as pessoas depois saberem identificar. Então, ele tem sempre predominantemente a coloração amarela, né? Esses são indivíduos mais jovens, então tem um preto mais evidente, assim, né, na região dorsal, na região das costas dele, né? Mas depois, quando ele fica adulto, ele fica amarelado, né, com essas manchas marrom, um pouquinho preto também, né, na região dorsal, na região das costas, tá? Essa é a característica. E outra característica interessante que a gente consegue identificar a espécie, até por isso cerulatus, né? O nome cerulatus da espécie é porque ele tem uma serrilhazinha na cauda, é bem visual, assim. É claro que a gente consegue visualizar aqui muito mais fácil porque o animal está morto, né? Um bicho na natureza, jamais tentar pegar com a mão e tal, né? Utiliza um recipiente e tal para poder estar informando de que pode ser um escorpião amarelo ou uma outra espécie que está tendo ali na sua região, na sua casa. Então aqui é jovem, né, até... E aqui são adultos. Sim, exato. É interessante que as pessoas devem perceber, então, essa questão da cor, né, no primeiro momento. Isso, né? Primeira coisa é a questão visual. Onde é que eles são mais encontrados, assim, até para as pessoas tentarem evitar isso? Então, como os escorpiões se alimentam de aranhas, de insetos principalmente, né? Onde é que a gente vai encontrar esses animais? Normalmente onde tu tem entulho, onde tu tem lixo, né? Ou num terreno baldio, onde a vegetação está muito alta. Então, assim, para te evitar esse animal, aranhas, serpentes, né? É manter esses locais limpos. Né? Isso é extremamente importante. Na área urbana, né? Na área urbana. Mas eles também estão na selva, assim,
nas florestas? Ficam nas florestas também, né? O amarelo, ele é extremamente adaptado à região urbana, tá? Extremamente, é o mais adaptado entre praticamente todos eles. Seguido ali, próximo do marrom, tá? Então, eles são muito mesmo adaptados à região urbana. Nós estamos no frio, né? Em primeiro momento, a gente sempre pensa que esses animais aparecem mais no calor, né? No verão. Isso é verdade? Sim. Mais no calor. Sim, porque o que acontece? Da primavera para o verão, eles já começam a aparecer, porque é época de reprodução, tá? Então, eles estão todos escondidinhos, né? Acabam aparecendo e evidenciando mais para o ser humano nessas épocas, né, de reprodução. Aí um detalhe importante sobre a reprodução que liga diretamente o escorpião amarelo. Quando eles nascem fêmeas, tá? E a reprodução dela é um tipo de reprodução assexuada, que a gente chama de partenogênese, ou seja, ela coloca os ovos sem precisar do macho fecundar o ovo. Tá? Então, as outras espécies, tudo precisa macho e fêmea. Copulam e as fêmeas têm os seus ovos, né? E ele não. Então, o escorpião amarelo, todos eles nascem fêmeas. E todos eles conseguem colocar os seus ovos sem precisar a necessidade de um macho fecundar. Então, no caso das pessoas, primeiro avistarem, o que elas devem fazer? Por exemplo, tu tem a tua casa e atrás tu tem uma parte do teu terreno que fica mais bagunçada. Sim. E tu quer ajeitar aquilo, quer arrumar, beleza. Sempre usar os equipamentos de segurança, né? Não vai te enfiar para limpar uma região, por exemplo, né? Sem uma bota, sem uma calça grossa, né? E isso serve também, por exemplo, se ele vai fazer uma trilha e tal. Utiliza sempre bota, tem um sapato bem fechado, usa perneira, né? Para ter, também evitar a questão de picadas de serpentes, né? Isso é extremamente importante, né? A questão do uso de equipamento de segurança, seja para fazer um trabalho dentro do teu terreno, na tua área agrícola, por exemplo, né? E seja para um passeio dentro de uma floresta. No caso, guardar em recipiente, né? Nunca pegar na mão, né? E se acaso tiver contato com as pessoas, o que deve fazer? A primeira coisa, por exemplo, se está dentro da tua casa, tu vai tentar retirar, óbvio, né? Então, sempre pega com um recipiente grande. Ele é lento, ele é tranquilo até, né? Desde que não tenha o toque, né? Não queira tentar pegar com a mão. Esse aguilhão aqui, por exemplo, e a cauda, ela é bem móvel. Então, ele consegue dar o bote para frente, para os lados e para trás também. Então, assim, ele se defende com 360 graus, tá? Com um aguilhão. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, pega com um recipiente, tá? Grande, né? E informa a tua agência de saúde, a tua vigilância epidemiológica da tua região. Demais, né, pessoal? Acho que foi bem esclarecedor, né? O papo do especialista ali, as informações dele. Nós vamos continuar nesse assunto. Nós vimos agora há pouco, então, que os escorpiões amarelos adoram ambientes com sujeira, entulhos.